Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza ao vivo pela TV Terra do Sol. No último domingo do mês de janeiro é considerado o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, mês oficial à conscientização e à prevenção, tratamento precoce da hanseníase. Roda VT. Uma doença milenar e que até hoje acomete centenas de pessoas todos os anos, a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, é uma doença infecciosa e contagiosa causada por bacilos. Ela é uma doença bacteriana, pelo microbacilo de lepra, e ela tem um estigma muito grande. Durante muitos anos ela é muito estigmatizada. Então a hanseníase ainda existe, né? Nós temos pacientes acompanhados e tem cura. O grande dilema é assim, hanseníase tem cura, né? E é fácil a cura, só precisa fazer o acompanhamento. A hanseníase apresenta sintomas bastante específicos que aparecem principalmente na pele. A enfermeira Lilian Carvalho explica como eles podem ser percebidos. Geralmente esse paciente ele vem com uma queixa que tem uma mancha no corpo que há muito tempo e que percebe. E às vezes o profissional percebe na própria consulta. As pessoas que têm uma mancha, que você pega, não perde a sensibilidade ou uma diminuição da sensibilidade há muito tempo, que procure a unidade de saúde, mostre para o profissional que ele vai fazer o exame e detectar se aquela doença é hanseníase ou não. E a hanseníase tem cura, é mais uma vez isso, não tem estigma, a pessoa depois que começa o tratamento não transmite para ninguém. Então a importância do tratamento e da descoberta precoce. A orientação dos profissionais da saúde é que as pessoas, ao perceberem os primeiros sintomas, procurem os postos de saúde para a realização de consultas médicas e o acompanhamento da doença. E foi o caso do senhor Ricardo, que no ano de 2017 começou a perceber algumas manchas no corpo e decidiu marcar uma consulta no posto próximo à casa dele. O primeiro diagnóstico foi através das manchas que apareceram no meu corpo, só que eu achava que não era nada, né? A minha esposa foi que tocou e eu não senti, né? Com a dormência, que é o primeiro sintoma que vem da hanseníase, né? Pelo toque você sente, que você toca na pele, você não sente nada. Além das manchas no corpo, Flávio Feitosa, que é fisioterapeuta, diz que a doença também pode causar sintomas no sistema motor. Falta de força muscular, diminuição de sensibilidade dos membros superior e membro inferior, deformidade de face, por ele atingir os nervos periféricos também. Então, o profissional de saúde, tanto a equipe de saúde na atenção básica, como o profissional, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ele tem um papel importante no tratamento da hanseníase, avaliando a sensibilidade dessa mancha, tanto térmica, tátil e dolorosa, como também na prevenção das incapacidades físicas com relação à lesão neuropática do paciente portador de hanseníase. Mesmo já sido comprovado que a hanseníase tem cura, o senhor Ricardo afirma que já sofreu com preconceito das pessoas. Muita gente que, como a hanseníase, antigamente como ela era conhecida como lepra, o pessoal já tem muito receio até hoje, né? Quando eu disse que estava com hanseníase, muita gente já se afastaram de mim, com receio, mas como eu estava em tratamento, eu expliquei para ele o processo todinho. Quando a gente começa a fazer o tratamento, não tem mais condições de passar, de transmitir para ninguém, né? A Verônica Gurgel é responsável por um grupo de apoio às pessoas que já tiveram hanseníase e explica como é o acolhimento a esses pacientes. O Morran Fortaleza tem também acompanhado algumas ações, no Janeiro Roxo. Estivemos visitando a Dona Libânia, onde lá nós temos os fisioterapeutas, principalmente, que é a área que mais o paciente que tem hanseníase precisa, devido às mutilações, devido à questão da falta da sensibilidade, que até acrescenta a perca da sensibilidade dos nervos, né? E acompanhando os tratamentos, vendo os pacientes, como é que estava sendo acolhido, porque foi muito importante o Morran estar presente, tendo essa visão. Comigo no estúdio, a dermatologista Natália Tomás. Seja bem-vinda. Boa tarde, Érica. Muito obrigada. Boa tarde também aos seus telespectadores. É uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a hanseníase, sobre o Janeiro Roxo, que é de fundamental importância. Com certeza. Vamos começar falando de uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, que existem vários tipos de hanseníase. Você podia explicar para a gente, por favor? Verdade, existem vários tipos de hanseníase. A hanseníase é uma grande mimetizadora. O que é isso? Ela pode se manifestar de diversas formas.
formas. Ela pode se manifestar através de uma mancha branca, de uma mancha vermelha, através de uma infiltração difusa da pele. Tem pessoas que às vezes nem têm lesões, tem apenas uma infiltração difusa, infiltração do pavilhão auricular, uma infiltração da face, que é muito comum, que a gente fala de faces leoninas, porque fica aquela face bem infiltrada. Algumas pessoas às vezes perdem aquela cauda da sobrancelha, que também é algo bem comum. Então, como é uma grande mimetizadora, às vezes ela dificulta um pouco o diagnóstico. Por isso que tem muitas vezes esse diagnóstico tardio. Entendi. Falando desse diagnóstico, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas para perceber se tem ou não, ou na dúvida, vá até o posto de saúde? Então, assim, como ela é uma grande mimetizadora, pode ter diversas apresentações, o que o paciente tem que fazer? Apresentou alguma lesão? A hanseníase ela é uma lesão crônica, ela vai aparecendo vagarosamente. Então, assim, se você tem aquela lesão que ela não desaparece, é importante você procurar atendimento médico. Seja ela branca, seja ela mais para vermelha, falando de uma forma assim bem simples. Sim, claro. Né? Se você está com infiltração, e da mesma forma que também pega a parte cutânea, ela também pega muito região de nervo, se você está perdendo sensibilidade, né? Nas pontas, tanto dos mão, dedos, pé. dos pés, tanto sensibilidade sensitiva como motora. Tem que procurar atendimento médico, o médico precisa avaliar. Às vezes os pacientes têm um diagnóstico tardio, por quê? Ele vê aquela lesão e começa a encostar na lesão e fala assim, não é hanseníase. Por quê? Porque eu consigo sentir. Então tem esse mito da hanseníase, né? Que aquela lesão que você sente não é hanseníase. Isso está um pouco errado, por quê? Se a gente for esperar o paciente perder essa sensibilidade tátil, a gente vai dar esse diagnóstico muito tardiamente. Entendi. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, porque eu sou professora universitária, a primeira sensibilidade que a gente perde é a térmica. Então, é o que apareceu no VT. O que a gente faz? A gente vai pegar 2 tubos de ensaio, um com água fria e outro com água quente. Vai pedir, e eu sempre explico para o paciente, olha, isso daqui não é uma brincadeira de adivinhação, isso daqui é para lhe ajudar no diagnóstico. Você não quer saber o seu diagnóstico? Então vamos lá. Porque senão o paciente vai querer acertar de toda forma, né? Então eu explico, isso aqui tá quente ou tá frio? Aí ele vai e fala. Isso na lesão e na área perilesional. Para saber se ele tá acertando tudo. Às vezes, então o que o paciente apresenta? Ele acerta na área perilesional, mas na lesão ele erra. Ele não consegue. Então assim, se o paciente tem a lesão, você faz o teste e o teste está alterado, não precisa de biópsia e não precisa de outros exames. Você já está apto a dar o diagnóstico de hanseníase. Isso é importante, de extrema importância, porque se você está numa cidade do interior, que lá você não vai ter como fazer essa biópsia, não vai ter que fazer outros diagnósticos, se você souber disso, que aquela lesão, fazer o teste e deu alterado, você já está autorizado a tratar. Pronto, então vamos falar um pouquinho desse tratamento que a gente sabe que tem evoluído a cada ano que passa, né, se tornando mais acessível até para as pessoas e quebrando esse mito até que hanseníase não tem cura, né? Como é que funciona hoje o tratamento e principalmente aqui no Ceará? O tratamento, ele mudou ao longo dos anos. Antigamente, a hanseníase, a gente pode dividir a hanseníase em 2 formas. As formas paucibacilares e as formas multibacilares. As formas multibacilares são aquelas que têm múltiplos bacilos, múltiplas bactérias. Então, esses pacientes que são multibacilares, eles têm uma facilidade maior de contagiar outras pessoas. Então, eles vão receber um tratamento diferente. Antigamente, esses pacientes passavam 2 anos fazendo tratamento. Não é fácil você tratar por 2 anos. Com o passar do tempo, através de estudos, foi visto que apenas 12 meses de tratamento já seria suficiente. E qual o problema da hanseníase? O problema da hanseníase é exatamente esse. Você saber quem é paucibacilar e quem é multibacilar. Por quê? O tratamento dos 2 são diferentes. Então, se você pegar um paciente multibacilar e tratar como pauci, você está fazendo um tratamento inadequado. Então, esse paciente não vai ter a cura que a gente deseja. Com certeza. Certo? E o que a gente precisa, às vezes, para classificar? Saber se um paciente é pauci ou um paciente é multi. Então, assim, se o paciente tem inúmeras lesões, mais de 5, você já diz que esse paciente é multibacilar. Que ele já conseguiu distribuir no próprio corpo essas Já conseguiu manchas. distribuir. Só que, às vezes, é preciso de mais exames. Por quê? Tem um exame que a gente faz que é a baciloscopia, que a gente tira a linfa,
que a gente tira dos cotovelos, do lobo das orelhas e da própria lesão, para ver se você vê bacilo. Se você enxergar bacilo, o paciente é classificado como multibacilar. Então, você não vai fazer mais um tratamento como Pulse. Por quê? O tratamento multi é durante 1 ano e o tratamento Pulse é por 6 meses. Mas isso vai mudar, né? Então, assim, se você encontrar o bacilo na linfa, você já classifica ele como multi. Então, você vai tratar por 1 ano. Mas o que acontece? Tem paciente, às vezes, com 2 lesões, que você faz o estudo e dá positivo. Então, a quantidade acaba não sendo uma regra. Na medicina, nada é matemática. Tudo pode fugir à regra. Então, o que acontece? No interior, e por isso que a hanseníase aumenta, o paciente tem 2 lesões, fez o teste, deu alterado aquele teste, só tem 2 lesões, não dispõe de uma biópsia para ver se tem bacilos, né? Se esse exame vai dar para ver os bacilos, aí trata como Pulse. Na verdade, ele era para ser multibacilar. Teria o dobro de tempo de tratamento. O dobro de tempo de tratamento. Então, isso é uma coisa que favorece a hanseníase a se disseminar. Sim, esse erro. E uma coisa que também é muito mito na hanseníase, a pessoa tem a lesão, fez o teste e deu alterado. Aí ela faz o estudo da linfa nos cotovelos e deu negativo. Aí ela fala, deu negativo, eu não tenho hanseníase. Não é isso. O que acontece? Quando dá negativo, é porque o paciente não tem uma grande replicação de bacilos. Mas ele está com ele. Ele tem a doença, só que esses bacilos eles não estão se multiplicando. Então, ele tem que fazer o tratamento, só com o tratamento paucibacilar. E o bom desses pacientes, ao contrário dos multi, é que eles não são aqueles pacientes que vão contaminar outras pessoas, né? Os multibacilares é que vão contaminar. Justamente por conta desse poder de distribuição. Isso. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Em 2021, Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização, à prevenção e ao tratamento precoce da hanseníase, conta com uma campanha especialmente desenvolvida sobre o tema pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente estava falando, né, essa questão do tratamento que vem passando por vários avanços para tentar cada vez mais diminuir esse quadro e também auxiliar o paciente. Você ia finalizar falando e nós fomos para o intervalo, então eu gostaria que você terminasse. Isso, Érica. Uma coisa que eu falei é que antigamente a hanseníase, os pacientes multibacilares, né, eles eram tratados por 2 anos. Depois passou para 1 ano e agora saiu um novo estudo feito tanto na Índia como no Brasil, porque o Brasil é o 2º país do mundo com maior número de casos de hanseníase. Ele só perde para a Índia. Então, esse estudo foi feito tanto lá como aqui. E do Brasil, um dos locais que foi feito o estudo foi aqui em Fortaleza, que foi no Dona Libânia. No Brasil, os locais que mais tem hanseníase é a região norte, nordeste e a região centro-oeste. E o que esse estudo quis mostrar? Como eu falei para vocês, às vezes existe um erro do diagnóstico. O paciente é multibacilar e acaba sendo tratado como Pulse. Isso dificulta que o paciente leve à cura. Então, foi o que eles viram. O tratamento do paucibacilar é por 6 meses e só com 2 remédios. Enquanto o tratamento do multibacilar é 1 ano e 3 remédios. Então, eles quiseram unificar, fazer um tratamento único. Então, eles viram que dava para fazer isso. Foram anos de estudo. Então, como é isso? Eles vão tratar todo mundo com 3 drogas, e por 6 meses. Então, foi o que o estudo mostrou. Esse estudo a gente pode chamar de MDTU ou então de UMDT. É a mesma coisa. Então, aqueles pacientes paucibacilares que usavam 2 drogas, eles vão começar a usar 3 drogas. Ainda não está sendo coisa muito difundida, mas é o futuro da hanseníase. Em vez de usar 2, vai usar 3 por 6 meses. Então, eles mostraram que você usando um medicamento a mais, você não ia ter tantos efeitos colaterais. E aqueles pacientes multibacilares, eles iriam continuar com 3 drogas, só que em vez de usar 12 meses, iria começar a usar 6. Aí chegou aquela questão. E aí, esse paciente que em vez de usar 12 meses, vai usar 6, será que isso não vai atrapalhar a cura? O estudo mostrou que não. Que eles vão conseguir o mesmo sucesso de cura.
Então isso é muito melhor, Com certeza. porque não vai ter esse erro do diagnóstico. O paciente chega, vai ser um tratamento único, unificado. Adequado, 3 drogas né? para todo mundo, por 6 meses. Não importa se o paciente é multi ou pause. Então, se você diagnosticar um paciente erroneamente, não vai trazer prejuízo. Com certeza. A gente sabe, né, que a hanseníase já tem cura há alguns anos, mas ainda existem vários mitos e verdades a respeito do tema, principalmente um tabu por volta da sociedade mesmo em relação a esse paciente. Por isso, às vezes, o aumento, né, do caso, dessa barreira, né, da informação, do medo do tratamento. E eu queria que você falasse um pouquinho que ao longo da história, né, evoluiu, assim como o tratamento que você explicou, e a gente tentar desmistificar algum desses tabus. A hanseníase é uma doença que tem muito estigma. As pessoas têm medo, têm receio, tanto por si, como pelos familiares, existe todo aquele medo. Então, assim, ela mudou ao longo dos anos. Então, é muito importante a gente orientar isso para os pacientes, né? Que, assim, olha, tem cura, a hanseníase tem cura, fique tranquilo, mas você tem que fazer o tratamento. E esse tratamento não é aquele tratamento que ele pega e leva para casa, não. Existem doses que são supervisionadas, que são as principais. O paciente vai no posto de saúde, porque esse tratamento é pelo SUS, né? Não tem como o paciente fazer o tratamento particular. Ele tem É que ir disponibilizado pelo SUS. É uma meta do Brasil, da Organização Mundial de Saúde, diminuir a quantidade de hanseníase no nosso país, tanto aqui como também na Índia, é muito importante. Então, o paciente recebe um medicamento, todo mês ele vai lá ser supervisionado e tomar na frente da enfermeira, para saber se realmente está tomando. E completa o tratamento em casa. Então, isso é muito importante. Com certeza. E também uma outra questão é esse diálogo justamente do profissional da saúde que está ali trabalhando junto, né, do paciente e também as outras pessoas. Porque as pessoas têm medo, às vezes, de tocar na ferida e ficar contaminada, tem medo por questão de ser criança ou um idoso. Então, esse diálogo é extremamente importante. Isso mesmo, é muito importante a gente contar para o paciente que tem cura e falar como é essa disseminação. A hanseníase, ela se dissemina por gotículas, né? É mais por via respiratória. As pessoas acham que o toque é capaz de transmitir. Isso é uma forma muito errada de pensar, né? É através de gotículas e não é aquela coisa assim, eu entrei em contato com uma pessoa com hanseníase, eu vou pegar a hanseníase. Isso daí é uma forma errada de pensar. Senão todo profissional iria pegar. Eu lembro quando eu estava no Dona Libânia fazendo residência, a gente atendia vários pacientes. O Dona Libânia é porta aberta para a hanseníase. Chega o paciente com uma reação, a gente trata, encaminha, alguns pacientes ficam lá. Então, assim, se fosse tão fácil assim de pegar, muitos profissionais pegariam. Então, a gente tem que acolher esse paciente, explicar para o paciente. A hanseníase tem cura, não é tão fácil assim de pegar, mas vai pegar mais quem? Aqueles pacientes com convívio diário. É uma outra questão de deixar claro, né? Que é esse convívio. Então, normalmente, as pessoas que estão morando com essa pessoa ou têm um convívio diário também precisam fazer um exame. Isso. Então, por exemplo, chega um paciente para a gente com hanseníase, não adianta a gente só tratar esse paciente. A gente tem que perguntar com quem ele mora e trazer todo mundo de casa. Então, o que a gente faz? A gente examina todos esses pacientes, tem que despir o paciente, é importante, porque muitas vezes hanseníase gosta muito também da região glútea. Então, se você não avaliar, você pode passar desapercebido em alguma lesão. Sim. Então, o paciente vem e olha, o paciente tem lesão? Não tem. Se o paciente que mora, ou se o contactante, o familiar não tem lesão, a gente vai fazer uma profilaxia para que ele não pegue. Entendi. Existe essa profilaxia, que é a BCG, que é a mesma vacina que a gente toma recém-nascido para tuberculose. Então, assim, se o paciente tem ou não tem lesão, a gente pode fazer essa profilaxia. É uma maneira de deixar segura esses familiares. Porque ela reduz em mais de 50% a chance de contágio. Bacana. Em relação à cura também, que é muito importante, assim, hanseníase tem cura? Tem. Mas por que os pacientes têm medo? Porque o paciente pode ficar tendo reações. Ele termina o tratamento dele, ele ainda pode ficar 5 anos tendo reações. Mas por que essas reações? É muito devido a fragmentos do bacilo. São restos do bacilo que ficam na pessoa e a pessoa fica tendo essas reações. Essas reações são um pouco complicadas. Por quê? O que acontece? O paciente pode apresentar aumento das lesões. Aquelas lesões que eram poucas, ele pode disseminar. Associado a isso, o paciente ter dor no corpo, febre. Pode apresentar nódulos pelo corpo.
Aí ele pensa que voltou e voltou ainda mais forte. Tudo de novo. Aí ele pensa, eu vou ter que tratar novamente a hanseníase? Não, não vai ter que tratar novamente. Mas você vai ter que tratar essa reação. Né, com medicamentos anti-inflamatórios, corticoide, depende muito do tipo de reação que o paciente tem, talidomida. Então, além de pegar a pele, também pega muito nervo. Então, o que acontece? O paciente vai perder sensibilidade. Tem muito paciente que perde sensibilidade e volta com a mão queimada, porque perdeu, né? E além da sensibilidade... É que começam os acidentes em casa, né? Os acidentes em casa, ele também perde a motora. Então, como ele perde essa capacidade motora, é muito importante a gente ter uma equipe multiprofissional. Sim. Não só o médico, é muito importante também um fisioterapeuta para ficar avaliando esses pacientes, para prevenir essas incapacidades, porque através o fisioterapeuta, ele faz alguns testes para saber se o paciente está perdendo a sensibilidade. Porque se você for esperar ele se queimar, você vai dar um diagnóstico tardio. Sim, então a gente sabe que prevenir é sempre a melhor forma. E se não, sempre. Né, prevenir, tratar o mais cedo possível. E por isso que é muito importante a gente ter um mês voltado para isso, né? Um mês da informação, de orientar a população de que forma que ela pode se respaldar, de que forma que ela pode buscar o tratamento, né? A gente sabe agora que tem pelo SUS, já é uma vitória aí para todos nós. Vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza, ao vivo pela TV Terra do Sol. Hoje nós estamos falando sobre a hanseníase, que é comemorado e celebrado no mês de janeiro para conscientizar a população. Bom, vamos falar agora, já que a gente está falando da importância da comunicação, sobre alguns mitos e verdades a respeito do tema, que a gente sabe que tem bastantes, né? É uma doença muito antiga, né? Mas o tratamento também veio acompanhando e ficando cada vez melhor. Bom, é verdade que eu posso pegar hanseníase ao tocar a pessoa? Isso é um mito, né? A hanseníase é através da via respiratória, através de gotículas. Então, assim, o toque não vai transmitir, né? E também não precisa aquele convívio, né? Aquele convívio contínuo, mais em familiares. Pode transmitir através de secreções, né? Fluidos, secreção vaginal, esperma, leite. Essa taxa é mínima, então não tem tanta importância, é mais através mesmo da respiração. Criança pode pegar hanseníase? Criança pode pegar, é mais raro. Abaixo de 5 anos a gente não vê. Mas quando tem, costuma ser uma forma mais branda. Uma coisa bem mais leve, mais fácil de tratar. O tempo de tratamento é o mesmo? É o mesmo tempo. É verdade que eu tenho que deixar talheres, os utensílios domésticos e roupas de cama separado da pessoa que tem hanseníase? Não, não precisa. O que a gente tem que fazer é assim, o paciente tem que buscar esse tratamento. Como transmite através de gotículas, então as gotículas vão estar presentes, né? Mas em relação à coxa de cama, isso não tem importância. Agora o paciente tem que buscar o tratamento, porque aquele convívio diário vai passar para os outros familiares. Entendi. E não adianta só uma pessoa da família tratar. Os outros têm que tratar. E às vezes o paciente que a gente recebe, ele é um paciente paucibacilar, aquele paciente que ele não transmite. Ele recebeu, né? Ele recebeu. Aí você tem que ver, quem de casa está transmitindo? Então você chama todo mundo de casa e vai procurar quem está transmitindo. Isso é muito importante. A hanseníase, ela demora para dar esses efeitos colaterais, as manchas? É um processo lento até eu saber identificar que tenho hanseníase? Isso é verdade. A hanseníase é uma doença crônica que ela vai aparecendo de forma bem insidiosa, bem vagarosa, porque o bacilo, ele se multiplica lentamente. Então, como ele vai se multiplicando lentamente, a pessoa adquire. Não é todo mundo que vai ficar doente, depende muito da imunidade. Então, ele vai se multiplicando lentamente. A cada 14 dias, ele se divide em 2. Então, imagine aí a quantidade de bacilos que você tem que ter para até ter algum sintoma. Até ter a doença. Então, muitas vezes, o paciente se contaminou e às vezes só vai ter doença depois de 5 anos. É, né? muito tempo. Muito tempo. Pode ser menos? Pode, porque medicina não é matemática, mas demora muito. É verdade que para eu pegar hanseníase tem muito a ver com a minha imunidade? Isso é verdade. Então, assim, alguns pacientes entram em contato com o bacilo e não desenvolvem a doença. E se você vai desenvolver o polo multibacilar, que é mais agressivo, ou pauci, isso também tem muito a ver com a sua imunidade. Então, é muito importante, tanto para saber se você vai pegar, ou para saber qual polo você irá caminhar.
É verdade que uma criança que tem hanseníase tem maior facilidade para passar para outras crianças? Não, isso é um mito. As crianças, quando elas pegam hanseníase, é mais aquele esquema paucibacilar. Então, como eles são paucibacilares, eles não costumam transmitir para outras pessoas. Então pode ir para a escola tranquilamente. Pode ir para a escola tranquilamente. E quando eles apresentam esse esquema paucibacilar, as lesões são mais discretas também, né? Como eu falei antes, o paucibacilar ele costuma ter menos de 5 lesões. Muitas vezes o que a gente vê na criança é uma única lesão. É aquela lesão infiltrada, durinha, muitas vezes em face. O paciente tem aquela lesão vermelhinha, você vê que está um pouquinho mais elevada, e não desaparece com nada. Então, é uma suspeita. Bom, mais um tabu sendo quebrado e isso é o mais importante, né? Então, deixa as crianças aí na escola que não tem problema nenhum. Bom, muito obrigada pela sua participação, obrigada por todos os esclarecimentos, né? Quanto mais a gente fala, melhor para toda a população. Saber que é uma doença que tem tratamento, que a medicina tem corrido aí para cada vez mais oferecer um tratamento de qualidade, num tempo menor ainda, né? Agora tem esse novo estudo, que são 6 meses, então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e é muito importante a gente conhecer mais sobre o Janeiro Roxo, para que a população realmente entenda que tem cura, tem tratamento e que vai dar certo. Com certeza. Você aí, muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Mais tarde tem o Giro Fortaleza e aproveita para seguir a gente nas redes sociais. @TV Terra do Sol. Até mais.